Olá, querido aspirante do conhecimento. Meu nome é Edson Osório, eu sou terapeuta Ayurveda e a gente está na Semana da Nutrição Online, onde a gente vai fazer uma série de vídeos explicando como a Ayurveda pode ajudar a gente a se alimentar melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, a ter um sono melhor, a ter uma mente mais estável. Bem, tudo muda o tempo todo, não é? Essa é uma das únicas certezas que a gente tem, que tudo vai mudar o tempo todo. Então a gente tem 4 estações no ano, a gente tem as fases da lua, a gente tem diferentes etapas da vida, onde a gente é mais molinho, onde a gente é mais quente, onde a gente é mais seco. A gente tem o dia, a gente tem a noite. De acordo com isso, a Ayurveda leva em conta que nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. Principalmente porque se tudo está mudando o tempo todo, não seria seguindo uma única dieta restrita e linear que a gente conseguiria se equilibrar com o meio. Para se equilibrar com algo que muda o tempo todo, a gente também deveria mudar o tempo todo. Então a Ayurveda leva em conta quem é esse espírito e qual é essa matéria que esse espírito utiliza para se representar nessa vida. Então, de acordo com esse conjunto de elementos, o Ayurveda leva em conta que essa matéria está atrelada ao universo, está atrelada aos elementos desse planeta, e esses elementos éter, ar, fogo, água e terra vão se desequilibrando. E com esses desequilíbrios, a gente vai estudando o que é bom para cada indivíduo. Para uma pessoa que está fria, algo seria quente. Para uma pessoa que está muito seca, a gente vai usar alguma coisa que seja mais oleosa. Para uma pessoa que está muito parada e muito estável, a gente vai usar alguma coisa móvel e estimulante. Então a Ayurveda vai levando em conta que nem tudo é bom para todo mundo, o que seria bom para uma pessoa não necessariamente é bom para outra pessoa. Agora, algumas pessoas me perguntam se a Ayurveda é para todos. Eu tenho um caso interessante para compartilhar para vocês, que é do Márcio e do pai dele. Vamos ver quais são os benefícios que eles conseguiram com a prática dessa ciência. Bom dia, Edson. Vim aqui, meu querido, agradecer pela oportunidade de estar participando do seu curso. Simplesmente maravilhoso. Eu faço meditação há uns 2 anos e sempre sentia que faltava alguma coisa. Então eu vi a propaganda no Instagram do seu curso e digo, vou melhorar a alimentação. Pô, é muito mais que isso. Com 30 dias apenas, já estou vendo os frutos, estou amando. E também agradecer, velho, pelos produtos da Sankhya. Esse suco maravilhoso, maravilhoso. Meu pai tem 95 anos de idade, eu dou esse suco todos os dias a ele. Ele faz academia 3 vezes na semana e agora o pessoal já está, quando chega lá, o que esse homem está comendo? Dessa idade e sempre aumentando o peso dele, dos exercícios. Impressionante. Muita gratidão, muita gratidão. Bem, pessoal, e eu, como eu cheguei até aqui, né? Eu acho o meu caso um bom exemplo para as pessoas que têm muito medo de mudança, muito medo de enfrentar a própria viagem, né? Tem uma carta de tarô que fala justamente isso, que o importante não é você chegar a um destino, o importante é você viajar em si, você caminhar o tempo todo, buscar sempre um objetivo. Se a vida tivesse um destino final, o que você faria quando você chegasse ao destino final? Ia ficar parado lá falando, agora acabou? Então não haveria graça se a gente não tivesse que caminhar. Eu já caminhei por muitos lugares. Eu estou hoje com 34 anos, eu era operador de bolsa de valores. E quando eu era operador com 21, 22, eu era um bom analista gráfico. Tinha um bom sucesso analisando ações e tudo. Ganhava bem, mas eu era muito estressado, era hiperativo, insônia, bipolar, ficava pensando em dinheiro. Não assim, quero ganhar dinheiro o tempo todo, mas eu ficava o tempo inteiro preocupado se as ações estavam subindo, se elas estavam descendo. Eu realmente tinha um quadro de hiperatividade bem enraizado em mim, e fazia o tratamento com um psiquiatra da minha região, de Volta Redonda, um dos camaradas mais conhecidos lá. E todo mês eu ia lá, pegava as minhas indicações, tomava o meu remédio direitinho. Bem, eu já estava fazendo aquilo há quase 2 anos. E a questão é que eu estava começando a ver que a proposta não estava mudando. Eu estava tomando cada vez mais remédio, eu tomava no início uma Ritalina, depois uma Ritalina virou uma Ritalina e o Wellbutrin, que é um remédio para abrir o apetite, e é um antidepressivo.
depois virou um remédio para dormir, porque esses remédios me deixavam muito ligados, depois eu não acordava bem, comecei a tomar 2 Ritalinas, aí eu não tinha apetite, comecei a tomar 2 Wellbutrins, 2 Ritalinas e 1 Lioran, estava tomando 5 remédios por dia num prazo de 2 anos, aquilo estava me deixando insatisfeito, minha mãe gastava um dinheiro grande me ajudando de certa forma, porque ela fazia questão de me pagar o tratamento medicinal, enquanto eu conseguia manter ali os meus bens, constituindo o que eu acreditava que era o certo para mim, que é o que todo mundo diz pra gente, né? O certo é você fazer dinheiro, trabalhar, enriquecer, e isso é o certo na vida. E eu tinha o que era considerado certo e não era feliz. Eu comecei a questionar com o meu médico o fato de eu não ser feliz, mas estar seguindo o projeto que me foi proposto na vida. Ele começou a dizer que não, Edson, tá tudo bem, tá tranquilo, é por aí mesmo. Eu comecei a estudar hiperatividade em casa, comecei a ver que ele não tinha me explicado nada sobre funcionamento cerebral, sobre cognição, sobre bainha de melina, sobre os elementos que poderiam repor a bainha que estava ressecada. Aí eu trouxe esse questionamento um dia para ele me disse que deixa que eu me preocupo com isso, deixa que segue o meu tratamento, tudo vai dar certo. Aí eu falei, pô, mas eu já estou seguindo há 2 anos e a proposta não muda. Ele falou, cara, mas é isso mesmo. Eu falei, pô, mas a proposta não muda, cara, e todo mês eu gasto uma grana com você, uma grana com remédio. Ele falou, olha, Edson, tô vendo que você está estressado, cara, calma, você nasceu com uma doença e você tem que se tratar. Aí eu falei, pô, como assim? Eu não nasci com isso. Eu entendo que eu usar muito o computador, eu virar muita noite trabalhando com isso, eu jogar muito, eu fazer muita, eu comer inadequadamente, eu tomar muito café, eu consumir muito pão, eu fazer realmente um conjunto de coisas que fossem ressecantes da bainha de melina. Nessa época eu já tinha entendido que eu criei esse problema em mim. Aí ele falou, olha, não é isso não tem nada a ver. Fica tranquilo. O presidente da Gol trata com um amigo meu no Rio e toma a mesma posologia que você. Na hora que ele me disse aquilo, eu não sabia o que fazer. Se eu virava a mesa, se eu batia a porta. Eu não virei a mesa. Eu bati a porta. Falei, cara, você não tem coragem de me dizer isso depois de anos de tratamento contigo? É isso que você vai me dizer? Que o presidente da Gol trata com um amigo seu e que ele toma a mesma posologia que a minha? Então por isso vai dar certo? Então eu vi que realmente aquilo não era para mim. Saí do consultório na hora. Falei, pô, preciso de alguma coisa que seja diferente disso, porque desse jeito daqui a 10 anos eu vou estar tomando remédio ainda. E aí o cara me seguiu, falou pra mim ali no corredor, falou, olha cara, calma também, Edson, não é assim. Se você não quer voltar no meu consultório, eu vou te dizer 4 coisas que você precisa ter na vida para você não passar por aqui de novo. Eu falei, que coisas são essas? Eu nem queria ouvir, mas foram muito importantes ouvir naquela hora. Você precisa de um trabalho, de alguma coisa com que você produza na vida, na sociedade, para você se sentir bem. Eu falei, beleza, trabalho. Você precisa de um relacionamento, você não precisa ter um casamento, mas você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa ser sociável, você precisa ter amigos, precisa ter colegas, se tiver um relacionamento, melhor ainda. Eu falei, beleza, então trabalho e relacionamento. Você precisa de um hobby, de alguma coisa que você estude fora do que você faz, alguma coisa que seja um esporte, uma leitura, um quebra-cabeça, alguma coisa assim. Eu falei, beleza, um hobby. E você precisa de fé. Não precisa ser religião. Você precisa acreditar que as coisas vão dar certo, tudo vai dar certo. Eu comecei a dar risada. Falei, cara, tu podia ter me dito isso muito antes, né? Aí ele ficou meio puto. Eu falei, pô, eu tô há anos aqui dedicando a minha saúde a você e agora você vem me dizer que o caminho da saúde é esse? Faz muito sentido para mim. O caminho não é você, o caminho é eu me responsabilizar pela minha saúde. Eu correr atrás dos fundamentos necessários para eu encontrar realização pessoal. Não é dar ok no exame e falar que não, você não tem diabetes, isso é saúde, você não tem depressão, isso é saúde. Então eu vim a conhecer uma forma alternativa de cuidar da saúde, que eu vou dizer que não é o Ayurveda. Essa forma alternativa é você ser responsável pela sua saúde. É você buscar as ferramentas adequadas para você ser o senhor da sua saúde. Saúde para o Ayurveda não é o bem-estar físico, não é a ausência de doenças, é o conjunto e o funcionamento harmônico do seu campo social, do seu campo mental, do seu campo emocional, do seu campo espiritual e do seu corpo físico. Então você está com o seu campo social em dia, você tem amigos, você trabalha, você tem fé, você acredita que tudo vai dar certo, você atrai as pessoas para próximo de você pela sua presença, pela sua beleza interna.
Então, a Ayurveda ele leva em conta que você é um ser espiritual habitando o corpo físico. Então, esse ser espiritual ele precisa predominar sobre esse corpo físico. Você veio nessa vida para exercer a sua função espiritual. Então, uma das ferramentas do Ayurveda é nos tratar pela alimentação. Nessa semana, então, eu venho oferecendo para vocês um grande conjunto de conhecimentos, de técnicas do Ayurveda para a gente compreender melhor o que é bom para cada um de nós. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar abordando os conceitos fundamentais do Ayurveda sobre os doshas, os conceitos sobre os sabores, sobre como funciona a dieta brasileira e quais são as melhores formas de a gente utilizar os elementos que a gente tem em benefício. Vamos começar? Quando a gente fala em Ayurveda, o que mais vem para a gente é uma compreensão dos doshas, do sistema de compreensão fisiológica. São os 3 humores biológicos. Os 3 humores biológicos são conhecidos como Vata, Pitta e Kapha. Para a gente transformar isso numa coisa fácil de compreender, Vata, Pitta e Kapha funcionam como uma fogueira. Uma fogueira ela tem o espaço etéreo para aquilo existir e justamente o ar que sustenta aquilo da forma mais etérea. Ela tem o fogo constante. O fogo ele promove metabolismo, promove brilho, promove direcionamento, promove transformação. E ela tem a própria matéria, mantendo tudo aquilo denso, mantendo o próprio combustível para aquilo manter todas as reações. Então, Vata, Pitta e Kapha é um sistema de movimento etéreo, espaço para a existência, metabolismo constante e transformação, e a própria nutrição, a própria matéria. Então, quando eu pego as características de Vata, Pitta e Kapha, eu formo uma fogueira, formo um sistema integral. São conceitos. Então, eu falo que Vata é movimento, Pitta é metabolismo e Kapha é nutrição, mas o que eu quero dizer é que a minha voz se move até vocês por esse meio de Vata. Que vocês compreendem ou não compreendem o que eu digo pela forma de discernimento de vocês, que é o Pitta. E amanhã vocês gravam ou não gravam, vocês memorizaram, vocês guardaram ou não guardaram o que foi dito, que é o Kapha. Então a minha voz se move até vocês pelo meio de Vata. Vocês digerem ou não digerem o que eu digo pelo meio de Pitta. E vocês guardam ou não guardam o que eu digo pelo meio de Kapha. Vata, Pitta e Kapha, então, vai formando um sistema. E quando a gente fala em sabores, Vata, sabores Pitta e sabores Kapha, eu quero dizer então em sabores que são leves e frios, como o elemento Vata, como o dosha de Vata. Sabores que são quentes e transformadores para o dosha de Pitta. E sabores que são pesados e estagnantes para o dosha de Kapha. Então, se eu falo, por exemplo, num sabor que a gente usa para esfriar o corpo, eu estou com o corpo inflamado, com o corpo quente, com o fígado estourando de dor, de inflamação, eu posso usar o boldo, que é o sabor amargo. Então, vamos percebendo como o Ayurveda está embutido na cultura tradicional, na cultura popular. A gente sabe que o sabor amargo ele é bom para acidez, ele é bom para inflamação. Então, se eu estou com muito fogo, eu posso usar um sabor amargo, um sabor frio, para diminuir esse excesso de fogo. Se eu usar o sabor adstringente, que também está presente nas frutas, no suco fresco do caju, por exemplo, nos verdes, eu vou ter um sabor que ele é ressecante da água do corpo. Então o sabor amargo ele é resfriante e o sabor adstringente ele é ressecante. Como o sabor amargo ele esfria e Vata é frio, sabor amargo aumenta a Vata. Como o sabor adstringente ele é ressecante e Vata é seco, o sabor adstringente aumenta a Vata. Então, se eu fizer uma dieta de frutas, de saladas, de elementos crus e elementos frios, eu aumento as características de Vata. Vata, em distúrbio, promove ressecamento, promove intestino seco, promove ansiedade, promove insônia, promove excesso de movimento mental. Então, excesso de Vata não é bom. Beleza? Então, os sabores amargo e adstringente aumentam o dosha de Vata. Quando a gente fala nos sabores que aumentam o dosha de Pitta, eu tenho que pensar em sabores que são quentes e transformadores. Então, o sabor picante, o sabor do gengibre, da pimenta preta, o sabor das pimentas em geral, o sabor dos ácidos, que é o tomate, o pimentão, a berinjela, o vinagre. Esses molhos prontos todos são ácidos, como ketchup, maionese, mostarda, shoyu. Então, se eu pego o sabor picante, que ele é termogênico, e o sabor ácido, que ele aumenta as transformações, ele é corrosivo, então ele vai corroer o meio e vai aumentar a troca por ele queimar as proteções. Então, como não tem defesa, aquilo tudo se junta. Então, o sabor picante aumenta o atrito
o sabor corrosivo ele corrói as mucosas, as paredes e aumenta a conexão, esses dois sabores aumentam o pitta. Então, para eu aumentar o metabolismo, eu uso sabor picante. Eu não uso muito sabor corrosivo porque ele não é muito saudável. Mas o sabor picante, eu tenho uma pessoa que está com o corpo todo parado, todo estagnado, não tem vontade de fazer nada, eu dou o sabor picante que só aumenta o movimento dela, aumenta o calor, aumenta a velocidade, aumenta a vontade de fazer coisas. Então, muitas vezes a gente usa o sabor amargo e adstringente das saladas para emagrecer, mas esses são sabores frios, eles são leves, mas eles são frios. Tudo que é frio para o metabolismo. A geladeira é fria e ela para o metabolismo. Então a gente tem que começar a ir para o quê? Para os sabores que são quentes, como o sabor picante. Emagrecedor mesmo é o que é termogênico, é o gengibre, é o cravo, a canela, a erva doce. Então a gente vai indo para os sabores picantes para transformar os nossos tecidos. Agora, a gente falou dos sabores vata, amargo e adstringente. A gente falou dos sabores pitta que são transformadores, picante e ácido. Agora os sabores kapha são sabores que promovem peso e letargia. É o sabor doce e o sabor salgado. Percebe que você consome o doce quando você está com uma sensação de vazio. Então o doce preenche. Você consome o salgado quando você quer preencher muito. Então na hora do almoço que você está com muita fome, você come o salgado porque o sal ajuda a reter. Então a gente come o doce porque o doce gera mucosa, o doce gera fleuma, o doce gera preenchimento, e a gente come o salgado porque o salgado retém o tecido, retém o líquido ali. Então os dois sabores agravantes de kapha, o doce e o salgado, são sabores que mais vão gerar peso, mais vão gerar letargia. A gente tem então os três doshas, de vata, movimento, de pitta, metabolismo e de kapha, nutrição, representados pelos 6 sabores. O sabor amargo e adstringente para vata, o sabor picante e ácido para pitta e o sabor doce e salgado para kapha. E aí a gente vai entendendo que, se a gente botar isso no papel e perceber quais são os sabores que a gente mais usa no Brasil, fica claro que a gente não faz uma dieta adequada. Porque percebam que a gente usa mais o sabor doce e salgado. Você vai na padaria, tem pão, pão de queijo, leite, café com açúcar. O café já vem adoçado na maioria dos lugares. Então, esses sabores pesados, sabor doce e sabor salgado, todos os alimentos são salgados aqui no Brasil, eles não são medicinais. Aí, se você me disser que você usa pimenta, eu vou dizer assim, olha, regularmente no Brasil, pimenta não é sabor picante, pimenta é sabor ácido, porque a gente não usa gengibre em pó, a gente não usa pimenta preta moída na hora, a gente usa um molho de pimenta. O molho de pimenta ele tem ácido ascórbico, o ácido ascórbico ele é ingrediente ácido. Então, medicinalmente, os sabores que a gente deveria mais utilizar para manutenção da saúde é o sabor amargo, o sabor adstringente e o sabor picante. Mas o que a gente acaba usando o tempo todo é o sabor salgado, doce e o ácido. Então, você vai num restaurante, você vai comer salgado e doce. Você vai numa vendinha, numa padaria, você vai comer salgado e doce. Aí você quer temperar, você vai botar um molho shoyu, que é ácido, você vai botar um ketchup, vai botar uma maionese, uma mostarda. Então a dieta tradicional do brasileiro, ela é muito falha nos sabores. E o que a Ayurveda prega não é que você coma todos os sabores o tempo todo, não é que você seja vegano, não é que você seja crudívoro, não é que você busque ser muito radical e tenha uma dificuldade muito grande na dieta. O que a Ayurveda prega é que você precisa comer os elementos adequados para restaurar a sua saúde e melhorar a sua vitalidade. Para o Ayurveda, você não é o que você come, você é o que você tem capacidade de digerir. Porque se você comeu alguma coisa que você não digere, aquilo vira toxina. E que o Ayurveda estuda é que todo mundo que produz toxina está intoxicado. E você tem que aumentar o processo metabólico, aumentar o Agni, poder de digerir, para você digerir as suas toxinas. Então, o objetivo desse primeiro vídeo é conscientizar a gente das pequenas gafes que a gente comete ao evitar o sabor picante, ao evitar o sabor amargo, ao evitar o consumo regular de frutas, principalmente pela manhã, por elas estabilizarem o sistema linfático, estabiliza a troca molecular. A gente fica comendo leite de manhã, fica comendo pão, fica comendo queijo. Não tem como ter um corpo saudável se de manhã você só consome sabor salgado e doce. O amargo do café não chega a ser saudável, porque ele é tão forte que ele inverte. Ao invés de ele ser um amargo saudável, ele é um amargo ruim para o corpo.
Então o objetivo do primeiro vídeo é conscientizar vocês sobre o que é bom para vocês, sobre como utilizar os sabores de forma benéfica. A gente deveria comer um pouquinho de cada sabor, conseguir reconhecer em nós quais elementos dos doces estão em excesso. Então, se você está muito leve e muito ansioso, comer salada vai piorar esse problema, porque salada ela é leve e fria, e a ansiedade é leve e fria. Então, você deveria, por exemplo, comer um sabor doce como as tâmaras, que são bem doces, e colocar alguma coisa que melhora a digestão das tâmaras, pode ser gengibre. Então, se você fizer, por exemplo, um chá de tâmaras, bate tâmara no liquidificador, fazendo um leite, e bota um pouco de gengibre em pó, você tem um antídoto para a vata. Então a pessoa está muito leve, está muito fria, está com insônia, está ansiosa. Tâmara cozida com com gengibre é excelente. O ghee também pode ser bom, mas eu não vou adicionar coisas mais complexas hoje. Vamos só para o mais simples, tá? Então, buscar enriquecer o sabor doce para quem é vata, buscar enriquecer o sabor amargo por ser frio para quem é muito quente, para quem é muito pita, para quem está sempre inflamado, sempre com desejos alimentares. Aumenta um pouquinho a ingestão do amargo, da rúcula, do agrião no fim da digestão. E para quem é cafa, para quem é mais pesado, para quem produz toxina, para quem produz muito muco na digestão, buscar comer sempre com especiaria. Se você come sempre com um pouquinho de cravo, sempre com um pouquinho de canela, essas coisas não vão parar no seu corpo, elas vão manter a transformação acontecendo. Eu vejo que muitas vezes o meu desafio é fazer as pessoas saírem da zona de conforto com a Ayurveda. Então, acho que o mais fácil de fazer isso por vocês é dando conhecimento. A partir do momento que vocês conhecem, vocês vão ter que seguir aquilo, vocês vão ter que se atrelar àquilo, vocês vão ter que conhecer mais. Tá bom, pessoal? Então fica aqui o primeiro vídeo da semana de nutrição. Espero que vocês tirem um bom proveito. A gente está lançando em breve os próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Bem-vindos. Namastê. Beleza, pessoal? A gente chegou então ao final do primeiro vídeo, onde a gente pôde estudar melhor sobre a diferença dos sabores, o efeito fisiológico de cada um deles. A gente viu que não dá para a mesma dieta ser boa para todo mundo, principalmente o tempo todo. Então a gente realmente precisa mudar de acordo com o clima, de acordo com a estação, de acordo com o período do dia. A gente no segundo vídeo vai estar explicando um pouquinho mais sobre a dieta para vata, para pita e para kapha, um pouquinho mais sobre metabolismo, um pouquinho mais sobre digestão. Convido vocês a continuarem participando durante essa semana de nutrição online, onde a gente tem mais alguns vídeos para lançar. A gente tem uma rede bem vasta de informações, eu faço lives todo dia no Instagram, onde vocês vão conseguir me encontrar falando sobre as dúvidas do pessoal, falando sobre as mudanças de estação, todo dia 12h40. Tem um canal no YouTube que chama Sankhya Ayurveda, convido vocês para assistirem alguns dos nossos vídeos. Deixem os comentários de vocês, se vocês tiverem dúvidas podem perguntar, eu vou buscar responder a todas. Muito obrigado, encontro vocês no próximo vídeo. Namastê! Oi, eu sou a Suzane Narras e vim contar que o Ayurveda simplesmente mudou minha vida. Mudou minha vida de uma tal forma que eu até mudei de profissão. O Ayurveda trouxe conhecimentos para mim, o principal de tudo me trouxe autocuidado, autorresponsabilidade e eu, através dos conceitos do Ayurveda, eu consegui reavaliar a minha vida, consegui reavaliar muitas questões e isso me levou, inclusive, a mudar a forma como eu atuo no mundo. Eu cheguei no Ayurveda por conta de alergias alimentares e eu, quando soube que o alimento me causava alergia, o alimento me causava doença, eu raciocinei e entendi que esse mesmo alimento deveria me trazer a cura. E foi assim, dentro dessa linha de raciocínio, que eu descobri o Ayurveda. E dentro do Ayurveda eu descobri o Edson. E cheguei até ele como paciente e depois como aluna. E aí assim eu me transformei, né, em terapeuta. E através dessa relação eu consegui trazer para o meu dia a dia, eu consegui mudar minhas rotinas, eu consegui saúde, bem-estar e botar um pé no caminho de viver naturalmente, de viver mais tranquilamente. E foram essas constatações e essas experiências que me fizeram alterar a minha vida profissional
que eu também entendi que era um dos fatores que me traziam um mal-estar, né? Que me traziam um desconforto. Então, foi nessa relação com o Edson que eu consegui materializar essa experiência e essas conquistas. Foi o início de tudo, né? Então, de lá para cá, eu trilho um caminho aí de cada vez mais estudo, cada vez mais conhecimento no caminho do Ayurveda. E isso me faz uma pessoa muito mais leve e bem feliz. Olá pessoal, meu nome é Felipe Costa. Estou aqui para falar sobre um problema que eu tenho desde que eu nasci, que são fortes crises de enxaqueca. Quando eu era jovem, fui submetido a internações por diversas vezes, tanto no Hospital Albert Einstein como no Hospital São Luís do Morumbi. Me passaram tratamentos que nunca surtiram efeito, e por forças divinas da natureza, conheci a medicina ayurvédica, conheci o Dr. Edson Osório, e através de uma consulta eu tive que mudar alguns hábitos da minha rotina, coisas simples que hoje me fazem viver muito melhor com esse problema que eu ainda tenho, mas ele, ao invés de ser uma vez por mês, já começou a ser uma vez a cada 4 meses. Eu não perco mais o meu dia com crise de enxaqueca. Se você me der 2 horas, eu consigo já voltar à minha rotina de trabalho sem problema nenhum. Eu tenho diagnosticado uma enxaqueca com aura, então eu tenho um pré-aviso sobre a dor que está por vir. E se você tem esse tipo de problema e quer buscar uma solução, vale a pena conhecer a medicina ayurvédica. São poucas coisas que você vai mudar na sua rotina, mas que fazem total diferença no tratamento. Hoje eu consigo viver não só fisicamente, mas espiritualmente muito melhor, graças a todos os ensinamentos que me passaram. E vale a pena conhecer. Um abraço.